Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Você que é membro do nosso ministério, lembre-se hoje que tem culto. Amém? Com a nossa querida pastora Ellen. Hoje tem um culto poderoso. Quem conhece a pastora Ellen sabe a unção que aquela mulher carrega. Amém? Então se preparem, porque hoje o culto de membros vai estar estrondoso. A pastora Ellen é estrondosa, né? Então aumenta a expectativa do seu coração, né? E nessa sexta-feira agora é comigo, culto geral. Eu tenho uma palavra profética, é um culto profético. Então eu quero que você já se prepare, porque vai ser um culto poderoso também. Então, para você que deseja participar dos nossos cultos, se você não for membro, sexta-feira você tem acesso através dos nossos links. Mas se você é membro, toda segunda-feira às 7 horas e toda sexta-feira às 7 horas. Amém? A gente tem tanto pelo Zoom, tanto pelo YouTube. Você consegue assistir de qualquer lugar do mundo esse culto poderoso. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Se você puder, abra comigo agora no livro de Miqueias, amém? Gente, toda a honra e toda a glória ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Obrigada, pastora Bruna. Como que vocês estão, gente? Aleluia. Senti muita presença de Deus na oração. A oração foi manto, né, gente? Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. É muito bom orar na madrugada. Eu amo orar na madrugada. Como eu amo orar na madrugada. Vocês aceitam um cafezinho? Vou tomar um cafezinho? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro. Queridos, como que vocês estão? Ontem nós estivemos ali na nossa matriz, limpando, né? Lavando, arrumando. Tá ficando tão lindo. Deus tá fazendo algo tão poderoso, tão tremendo. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Nós já estamos quase terminando, ó, o Antigo Testamento. Conta aí pra mim quantos capítulos faltam. Conta pra mim quantos capítulos faltam. Por aqui preparando o meu suco. Amém, glória a Deus. Também tô tomando meu suco. Ontem eu cortei a babosa, coloquei ali pra sair a aluína dela, né? Eu boto babosa. Gente, você faz um suco daqueles que eu ensinei pra vocês no Reset, a sua energia é outra. É ou não é, amor? A energia é outra. A fadiga, o cansaço do corpo, não, é outro, é sobrenatural. Amém? É sobrenatural. Sejam todos bem-vindos, amém? Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Pai, por esse dia. Quero te glorificar, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessas madrugadas. Quero te agradecer, Pai, por essa unção de cura avassaladora, a qual o Senhor tem trago nessas madrugadas. Pai, obrigada por esse devocional. Eu chamo aqui o amigo Espírito Santo. Eu chamo aqui, Senhor Deus, a presença de Jesus, Pai. De forma palpável, Senhor Deus, rasga os céus, abre o nosso entendimento agora. Em nome de Jesus, eu quero profetizar um tempo estrondoso. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Quero, Pai, declarar uma semana abençoada, uma semana profética, uma semana disruptiva, uma semana, Senhor Deus, estrondosa, aonde o Senhor abre oportunidades, aonde o Senhor traz intervenção, aonde o Senhor traz resposta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, abra comigo em Miqueias, amém? Miqueias, capítulo de número 1. Você que tem sua Bíblia aí. Aleluia. Então vamos ler. Miqueias é bem pequenininho também, né? Miqueias tem só 7. Contou, amor? Você viu quantos capítulos dá? Vocês contaram quantos capítulos falta para nós terminarmos? Falta 35 capítulos? Ah, já tô contando aqui, amor. Nossa, falta um mês mais ou menos, então. Amém? Isso que a gente leu 2 ontem, né? O Senhor deu essa mensagem a Miqueias de Moresete durante os anos
em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis de Judá. As visões diziam a respeito de Samaria e Jerusalém. Então, as visões que Miqueias teve foi a respeito de Samaria e Jerusalém. Grande tristeza por Samaria e Jerusalém, é o subtítulo, né? Aqui. Prestem atenção todos os povos, que a terra e tudo que nela há ouçam. O Senhor soberano faz acusações contra vocês. De seu santo templo o Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima. Ele deixa seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sobre os seus pés e escorrem para os vales, como cera no fogo, como água que desce pela encosta. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria e sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso, transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale as pedras de seus muros, até que os alicerces fiquem descobertos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Então a gente vê que Deus sempre, tem essa questão da idolatria, que Deus abomina, e Deus sempre fala das imagens esculpidas, das imagens levantadas. Todos os seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com o pagamento de sua prostituição e será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Por isso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como o chacal e gemerei como a coruja. Pois a ferida de meu povo não tem cura, chegou a Judá até as portas de Jerusalém. Não contem isso a nossos inimigos em Gate. Não chorem, vocês habitantes de Bet-Leafra, rolem no pó. Vocês habitantes de Safir, vá para o exílio nus e envergonhados. Os habitantes de Zana não se atrevem a sair da cidade. Os habitantes de Bet-Ezel, então em prantos, pois não têm proteção. Os habitantes de Marote anseiam por alívio, mas a calamidade do Senhor chega até os portões de Jerusalém. Atrelem os cavalos às suas carruagens e fujam, habitantes de Laquins. E você foi a primeira cidade em Judá a seguir Israel em sua rebeldia e levou a bela Sião a pecar. Deem presentes de despedida a Moresete-Gate. A cidade de Aquizib enganou os reis de Israel e os habitantes de Maressa. Trarei um conquistador para tornar sua cidade e a liderança de Israel irá a Adulão. Os habitantes de Judá raspem a cabeça, pois os seus filhos queridos serão levados para longe. Fiquem calvos como a águia, pois seus pequenos serão exilados em terras distantes. Então a gente está vendo aqui, certo? Que Deus, antes de julgar, ele avisa e ele envia um profeta. Então, nunca vai vir um juízo sobre a terra, sobre um lugar, sobre uma circunstância, sem antes Deus levantar um profeta para anunciar esse juízo, certo? Então, vem sempre uma voz profética anunciar o quê? O julgamento. Então a gente está vendo que Miqueias foi levantado para anunciar um julgamento sobre Samaria e sobre Jerusalém. Amém? Então, vamos trazer essa palavra para nós? Muitas vezes Deus nos avisa através da sua própria palavra, através do Espírito Santo de Deus, através de alguém, através de uma profecia. Muitas vezes Deus fala sobre alinhamento, sobre colocar sua casa em ordem, sobre voltar para o primeiro amor, sobre, voltar para o começo, de como você começou. Às vezes você começou bem, mas você não anda caminhando bem. Amém? Então, será que a gente é sensível à voz profética? Será que quando Deus fala com você, será que quando Deus te exorta, você corrige a rota rápido? Ou você fica ali
achando, será que é comigo mesmo? Será que Deus está falando comigo? Certo? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que Deus te vê desalinhado, Ele vai usar ou o Espírito Santo para te trazer de forma cirúrgica dentro do testemunho interior, ou você vai ter um sonho e Ele vai falar com você. E Deus quer o que? O seu posicionamento. E às vezes você não alinha, e Deus levanta um profeta. Ou às vezes Deus já levanta um profeta imediatamente. Então, o que Deus quer de nós? Uma obediência imediata e um posicionamento imediato também. Porque não adianta nada a gente escutar uma correção de Deus, uma exortação de Deus e a gente não fazer nada. Quando Deus te pede para renunciar a algo, quando Deus te pede para sacrificar algo, quando Deus te pede para deixar uma mesa, para deixar um lugar, para deixar um hábito. Amém? Então, olha o que o texto diz, que o Senhor vai sair de um lugar santo, vai pisar sobre os altos da terra, certo? E a sua presença vai fazer que os montes venham se derreter, os vales venham se rasgar, certo? Ou seja, quando Deus vem para cumprir uma sentença, quando Deus vem para cumprir, certo? Algo, Ele vem. Ele vem. E se Ele precisar derrubar tudo, se Ele precisar te moer, pegar o vaso, quebrar ele todinho, passar ele no pilão para se tornar pó, para tirar a impureza, Ele refazer, Ele vai fazer. Então, queridos, é melhor obedecer. É melhor obedecer. A gente vai ver que todo profeta sempre vem anunciar juízo, sempre vem falar da prostituição espiritual do povo, da perversidade sexual, da idolatria. Sempre é a mesma história. Profetas se levantando, sendo levantados por Deus para falar das imagens, da prostituição, né? Que essa cidade isso, que essa cidade aquilo. Você está vendo o quê? Que é a mesma coisa. E você sabe o que impede uma cidade, um povo, de se render ao Senhor? O orgulho, a altivez, a prepotência. E deixa eu falar uma coisa, isso aí você só quebra com jejum e coração. Então não adianta você achar que você, eu não sou mais orgulhoso, né? Mas você jejuou, você esmagou sua carne. Se você fez isso, eu creio que o Senhor tratou essa área na sua vida. Mas só tem um jeito de quebrar o orgulho, quebrar a prepotência, quebrar a autossuficiência, que é jejuando. Porque o jejum, ele esmaga o nosso ego, a nossa carne, o nosso eu, sabe, os desejos, as vontades, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O juízo de Deus, ele vem. Então Deus, como a gente viu Jonas falando, né? Jonas falou assim, Deus, eu fugi para Jobe porque eu sei que o Senhor é misericordioso. E eu quero que você entenda que para Deus trazer juízo sobre um lugar, ou sobre um povo, né, ou sobre uma circunstância, Ele já executou toda a sua taça de misericórdia. Então, quando Deus anuncia juízo, é que Ele já teve paciência. Quando Deus anuncia algo, é porque Ele já te deu uma chance, Ele te deu duas, Ele foi longânimo. Então, eu quero que você entenda. Quando Deus anuncia juízo, é porque Deus já transbordou a taça da misericórdia dEle naquela área, com aquela pessoa, ou com aquela circunstância, ou com aquela nação. Amém? Certo? Então, a gente vê aqui o povo de Samaria, de Jerusalém, levantando ídolo, prostituição espiritual, perversidade, né? Um povo perverso, um povo que pecava, um povo que trocava Deus por qualquer coisa. Então Deus quer de nós, sabe o que? Fidelidade. Deus quer de nós obediência imediata e posicionamento, porque obedecer, queridos, é posicionamento. Então quem obedece se posiciona. Quem obedece faz exatamente aquilo que Deus está pedindo. Você é obediente o suficiente para fazer aquilo que Deus tem pedido para você? Por que você tem procrastinado? Voz de comandos que Deus tem te dado tão clara. Às vezes Deus tem te pedido algo tão simples e você está esperando uma confirmação. Então, eu quero trazer uma exortação para você. O juízo de Deus, ele chega. E quando Deus vem cumprir o juízo dele, ele vem colocando para derreter, ele vem colocando para executar. Então não deixa a taça de misericórdia do Senhor transbordar. E Deus ter que operar juízo contra você, contra a sua família. Então vamos nos posicionar. Por causa de por causa de Abraão, Deus livrou Ló e a sua família. Por causa do posicionamento de o Senhor pode livrar uma casa toda. Eu quero que vocês tenham isso em mente. O seu posicionamento pode
estender a benevolência de Deus que está sobre a sua vida, sobre a sua família, por causa de você. Porque por causa do favor que existe sobre a sua vida, eu já vi demais Deus me usando para falar, por causa do seu posicionamento, eu estou livrando pessoas na sua casa. Por causa da sua constância, por causa da sua fidelidade. Então Deus, Ele é um Deus que honra. Ele honra, certo? O posicionamento. Então, deixa eu te falar, já vale a pena pela sua vida. E vai valer mais a pena ainda por aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, por causa do seu posicionamento. Então, se Deus te pedir para sair de uma mesa, sai. Se Deus te pedir para deixar um hábito, ainda que você fale, isso aqui não é pecado, mas talvez aquilo ali tenha o seu coração, saia. Se Deus te pedir qualquer coisa, não hesite. Por mais que você não entenda. Amém? Glória a Jesus. Então, isso que eu entendo aqui em Miqueias. Amanhã nós vamos ver o capítulo de número 2. Amém? Quero que você, nós estávamos ontem falando sobre quais as formas que nós podemos ministrar a cura. E eu falei sobre imposição de mãos, certo? Falei sobre voz de comando. Quando a gente fala, seja curado em nome de Jesus, como acontece o que na oração da madrugada? Então, na oração da madrugada, acontece duas vias. A voz de comando, quando a pessoa exerce muita autoridade, e acontece a intercessão, que está todo mundo intercedendo, nós estamos provocando o quê? E acontece outro também, que é uma atmosfera de cura. A atmosfera onde existe uma unção de cura sobre o local. Então, por que acontece tantas curas? Porque nós estamos usando uma voz de comando sobre Deus curar pessoas que estão ali. Todas as pessoas estão intercedendo, então há um peso de glória maior sobre a unção de curas. E há uma unção de curas sendo gerada pela fé das pessoas que estão colocando os nomes ali e desejando, amém? Aí nós falamos ontem, declarar a palavra, faz lá, 40 dias. Você pega 3 versículos estratégicos e começa a declarar a palavra. E começa a falar, Deus, obrigada pela minha cura. Obrigada, Senhor Deus, porque eu não tenho mais câncer, eu não tenho mais essa enfermidade, eu não tenho mais isso, eu não tenho aquilo. E você pode declarar a palavra todos os dias. Amém? Você crê nisso? Aleluia. O que você precisa? Que cura você precisa? Então, todo dia você pode declarar 3 versículos, declare várias vezes ao dia e fala, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me curou. Mas eu não sei se Ele me curou, mas você já vai agradecer e você já vai afirmar com toda a convicção da sua vida. Amém? Então, isso é uma forma, tá? Então, declaração da palavra, declaração de palavras ativa uma unção poderosa sobre o teu corpo. Amém? Atos proféticos. E como são os atos proféticos? Eu falei ontem sobre a fé do enfermo, mas vamos aqui, atos proféticos. A gente vai ver que Jesus cuspiu, pegou o barro, colocou nos olhos do cego. E às vezes Deus vai te pedir para fazer um ato profético. Às vezes Deus vai pedir para você, quando estiver ministrando cura, Então eu estava tentando lembrar o apóstolo ontem, eu lembrei de uma cura que aconteceu através de um ato profético. Estava nos Estados Unidos e eu fui na casa de um casal e a mulher, eu cheguei lá, ela estava encurvada, ela não conseguia se mexer, muita dificuldade, andava assim toda. E quando chegou ali, eu identifiquei que aquela enfermidade era uma enfermidade de cunho de alma, era uma enfermidade que procedia de raiz de alma, certo? E eu precisava trazer para essa mulher que ela estava presa numa prisão espiritual, e como eu sabia que ela não era do nosso contexto, ela não entendia muito, eu lembro até hoje, eu falei, olha, eu tinha orado por ela já, eu falei, olha, eu quero fazer um ato profético com você. E aí eu lembro que no chão da casa dela, eu determinei um quadrado, eu falei, fulana, entra aqui dentro. Você está presa numa prisão espiritual, como você está aqui, limitada aqui. Aí eu fiz 2 saídas. Eu falei assim, só que aqui é a porta. E hoje, quando eu estiver orando e declarando, eu estender a minha mão para você, eu quero que você saiba que Jesus
vai puxar você hoje da prisão espiritual e você vai sair hoje desse aprisionamento da sua alma, de tudo aquilo que tem deixado você doente. Aí eu comecei a orar, eu falei, Pai, agora eu te apresento essa pessoa que está numa prisão espiritual. Eu precisava fazer ela ter entendimento, eu precisava fazer ela ter consciência que ela estava numa prisão espiritual. Aí eu delimitei ali o lugar, eu fiz assim, no físico, o que eu via no mundo espiritual. Eu falei, olha, agora eu vou puxar a sua mão, e quando eu te puxar para frente, você vai estar saindo. E quando ela saiu, ela começou a chorar. E eu comecei a falar, receba a cura agora, seja curada agora de toda enfermidade, você não está mais em nenhum cativeiro, agora eu te tiro de todo aprisionamento espiritual, o sangue de Jesus abre as cadeias, toda bola de ferro no teu pé eu tiro agora, eu declaro que você sai agora de todo aprisionamento espiritual e você recebe cura. Vocês não têm noção. Ela estava com dificuldade de andar, daqui a pouco ela está subindo escada, ela está descendo escada, ela está andando, ela está se movimentando, a dor sumiu. Eu falei, uau. Você lembrou, amor dela? Eu lembro. Você lembrou? Ontem uma apóstola estava com dificuldade de lembrar. Gente, porque é tanta gente. Amor, eu falei assim, gente... Ela tinha dois filhos, não era? Ela tinha 2 filhos. 2 filhos. Chorou pros filhos também. E um dos filhos a gente sentiu tanta compaixão. Vocês têm noção? Vocês têm noção? Por que eu estou falando isso para você? Isso é um ato profético. Às vezes, querido, você vai ali na conferência, você pega um óleo ali, você fala, olha, eu vou pegar esse óleo, quando eu chegar eu vou derramar no meu filho tem tal enfermidade, você pega aquele óleo com fé, e você leva, e você passa no teu filho, e profetiza. Então, tudo é fé, isso são atos proféticos, amém? Certo? Vamos abrir aqui, ó, atos proféticos na Bíblia, sobre cura, tocar nas vestes. Naamã chegou para Eliseu porque ele queria ser curado. E Eliseu nem atendeu Naamã. E isso irritou Naamã porque Naamã achou que Eliseu ia levantar a mão, ia fazer uma oração poderosa. Aí Eliseu manda o servo dele, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. E aí isso é um ato profético. E esse ato profético nós podemos usar nos dias de hoje. Amém? Nós estamos indo para Israel, vai ser poderoso. A gente pensa numa viagem sobrenatural. Final agora de março. É final de março, né? Final de março. Nós vamos agora para Israel, final de março. A gente vai passar o Pessá e a Páscoa. Nós vamos passar o Pessá e a Páscoa, né? Tanto a Páscoa do calendário gregoriano, tanto a Páscoa judaica nós vamos passar em Israel. Já pensou? Vocês vão estar intercedendo pela gente, amém? Vai ser sobrenatural. Então, vamos supor, eu creio que eu vou ser curado. Não, então nós vamos estar lá no Rio Jordão. Você não precisa ir no Rio Jordão. Você está entendendo? Então você fala assim, eu creio que eu vou ser curado. Você fez um jejum, eu vou mergulhar. Então são atos proféticos, certo? Ok? Tem também, queridos, presta atenção. Objetos, principalmente tudo que é pano. Por exemplo, por que você acha que tem mães que vão numa conferência, leva a roupa de um filho? Apóstolo, consagra, abençoa. Ele fica com a roupa desse filho o tempo todo, porque aquele lugar está impregnado de glória, de unção. E chega, entrega para o filho vestir. Isso não existe. Então por que os lençóis e os aventais de Paulo curavam? Você acha que eles eram mágicos? Não, eles estavam impregnados de unção. Vamos abrir? Então, os objetos, eles podem agregar neles a unção, tá? Então, tem esses homens de Deus que sobem no monte, pegam aquele tate e fica orando em cima daquele tate. Aí, por que tem um pastor que faz assim com o paletó, a igreja toda cai? Não só a pessoa tem autoridade, mas o objeto está impregnado de glória, está impregnado de unção e impregna, queridos. Abra comigo em Atos, capítulo 19, verso número 11. É bom a gente abrir, porque às vezes o povo acha assim, isso aqui é heresia, né? Atos 19. Amém? Atos 19. Capítulo 11. Acharam? Atos 19, capítulo 11. Amém? Obrigada, apóstolo. Nossa, mãe, eu falava assim, nossa, como que o Júnior não lembra dessa mulher?
Amor, É lembra? porque é tanta gente que a gente ora. E ontem eu falei, amor, lembra daquela mulher que a gente orou? Nananã, nananã. E ele, não lembro, não lembro. Eu falei, você lembra? O esposo estava cuidando dela, né? Porque ela não conseguia fazer nada. Atos, capítulo 19, verso 11. Chato? Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando os lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados e suas doenças deles saíam os espíritos malignos. Não, você não entendeu. Paulo usava lenço para se enxugar, aventais, e ali colocava os aventais, os lenços sobre os enfermos, eles eram curados. Não era o objeto em si, mas era a unção que estava sobre o objeto. Porque de nós sai unção. De nós sai unção. A unção está sobre nós. E a unção, ela impregna. Quando eu falo para você, gente, ora só num lugarzinho na tua casa. Esse lugar vai impregnar de unção. Esse lugar vai se encher de unção. Amém? Você tem noção disso? Então, Paulo diz assim: dou graças a Deus que oro tanto, que oro mais em línguas que todos vocês. Dou graças a Deus que oro mais em línguas. Então imagina, queridos, Paulo vivia uma vida imersa no Espírito Santo. Vivia orando em línguas. Vivia. Amém? Paulo carregava uma unção sobrenatural. Então olha só, vamos ler aqui de novo. Deus concedeu ao Paulo poder de realizar milagres extraordinários. Quando os lenços ou os aventais usados por ele eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças, e deles saíam espíritos malignos. O objeto que estava sobre Paulo, que era o lenço, o avental, não só curava, expulsava os demônios. Que peso de glória é esse? Amém? Que peso de glória é esse? Aleluia! Olha como era poderoso nessa época de Paulo. E queridos, isso existe até hoje. Por que tem homem de Deus que faz assim com o paletó, o povo cai? Porque o objeto... Então, por exemplo, panos, né? Agrega unção. Então, se tem uma cortina no seu quartinho de oração, você ora nesse lugar, você ora na madrugada, você tem vida de oração. Amém? Então esse hábito de orar só no lugar abre uma dimensão de glória poderosa, avassaladora. Amém? Outro ato profético que nós temos, consagrar óleo para ministrar. Gente, eu estava mostrando, é que vocês vão aguentar, vocês não vão, não é para ficar ansioso, vocês são tudo ansiosos, né? Tem um óleo para a escola profética que já está sendo consagrado, certo? Então vocês se preparem. Nós vamos ter o encontro da escola profética lá pelo segundo semestre, eu creio, certo? Não vou garantir para vocês, mas eu creio que nós vamos ter o encontro da escola profética, vai ser poderoso, amém? Vai ser sobrenatural, vai ser estrondoso, amém? Glória a Jesus, o encontro da escola profética. Então, vocês se preparem, tá? Nós vamos ter escola profética, que vai ter uma adoração, tá? Deixa eu voltar de Israel, porque eu não quero comprometer a escola. Então, assim que eu voltar de Israel, nós vamos ter escola profética. Começo do mês de março, nós vamos ter um seminário de libertação e todos vocês vão ter que fazer esse seminário, vai ser poderoso, que vocês vão aprender muito. Eu vou resumir uma escola toda num seminário para vocês, certo? Escola vai ser depois que eu voltar de Israel, abril. É abril, né? Provavelmente abril ou comecinho de maio, certo? Mas o seminário poderoso vai ser agora em março, tá? Quando eu lançar, eu aviso vocês, certo? Vamos continuar aqui. Atos proféticos, objetos consagrados, certo? Então vamos lá. Às vezes você já escutou, só voltar aqui, às vezes você já escutou pessoas falando, eu consagro, minha avó era uma mulher de oração, ela consagra um óleo. Ela isso, ela aquilo outro. Isso é poderoso, que vocês não têm noção. Então tem gente que faz não sei quantos dias de jejum, de oração para consagrar aquele óleo, certo? É poderoso. Eu conheço histórias, tá? De pessoas que oram, consagram um óleo
certo? E quando a pessoa sente o óleo, não, passa o óleo, e o óleo muda de cor dependendo do que aquela pessoa está tendo, de tão sobrenatural que é. Eu conheço muita coisa, que tem coisa que não dá para trazer aqui porque é muito sobrenatural. Então, onde outras curas acontecem? Através da fé do enfermo, certo? Então a gente vai ver Jesus falando, sua fé te curou, certo? Eu gosto muito da passagem, onde que está aquela passagem, gente? Que é entre a mulher do fluxo do sangue, aí vem um comandante, vem um soldado romano, e ele fala, Senhor, eu não sou digno de entrar na sua casa, mas assim como eu sou chefe de outros soldados, e eu dou uma ordem, eles vão, eu creio que se o Senhor der uma ordem, né, o meu filho vai ser curado. Vocês sabem onde está essa passagem? Então, aqui, a fé desse pai provoca a cura. A fé do pai. E a fé é tão grande, Senhor, Senhor, não sou digno do Senhor na minha casa. O centurião, exatamente, o centurião. Vocês sabem onde está a passagem do centurião? Abaixa aí, amor, a passagem do centurião. Mateus 8:5. Mateus, capítulo 8, verso 5? Mateus, capítulo 8, verso de número 5. Eu amo essa passagem. Por quê, queridos? Tem gente que fica assim, eu preciso, para a pessoa tocar em mim, para a pessoa... Mateus, capítulo 8, certo? Glória a Jesus. Mateus, capítulo 8. Acharam? Verso de número 5, amor? Isso. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque eu estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Se você entender isso aqui no mundo espiritual, você está sob a autoridade do seu superior, que é Jesus Cristo. Amém? E por causa do nome de Jesus, você tem autoridade. Amém? Sei disso porque eu estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Olha só, e também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha o que Jesus está falando. Porque, se eu não me engano, esse centurião era romano. Alguém que era gentil veio de fora, creu. E aqueles pelo qual Jesus veio, que são os judeus, iam ser lançados fora e serão lançados fora porque não quereram. Amém? Era filho mesmo do centurião, gente? Amém. Não, então, mas fala servo, né? Fala servo. Então, olha só isso que poderoso. Então eu quero que você entenda que essa fé desse pai, essa fé desse homem, olha o que provocou. Amém? Então, isso foi o quê? A fé e a intercessão. Ele foi lá: Senhor, dá uma ordem sobre a minha casa e eu creio que o meu filho vai ser curado. Porque eu entendo, esse homem entendia um princípio no mundo físico e ele entendeu que esse mesmo princípio funcionava no mundo espiritual. Então ele disse assim: Senhor, eu estou sob a autoridade dos meus superiores e eu também tenho soldados sobre a minha autoridade. Eu falo, eles vão, eles vêm, eles vêm. E eu creio que se você der uma ordem, assim vai ser. E ele tomou posse, amém? Então, outro meio pelo qual pessoas são curadas, intercessão, certo? A fé de um terceiro, a fé de um pai e de uma mãe. E é muito mais poderoso sobre um pai e uma mãe, um cônjuge porque é uma carne só. Então tem as pessoas que mais têm autoridade sobre a sua vida, depois que você casa, é o seu marido, sua esposa, depois seu pai e sua mãe, tá?
Eu não estou falando de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Estou falando aqui na terra, pessoas, certo? Amém? Então imagina, quando o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge intercede por você, tá? Gente, isso aí é poderoso, isso aí é sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Então, isso também é um meio, né, de cura. Agora, deixa eu achar meu resumo aqui. Vou abrir meu resumo aqui. Peraí, que eu tenho aqui uma lista. Deixa eu achar meu resumo aqui. Vamos lá. Glória a Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Tá, então nós falamos já imposição de mãos, uma oração de fé, certo? A nossa oração de fé, de tomar posse. Então a sua própria oração fala, Senhor, eu tomo posse dessa cura. Um ambiente carregado de glória, então, né? Eu lembro que eu fui num evento do Randy Clark e eu tinha uma rinite crônica, né, amor? Você lembra? Eu andava, queridos, com budesonida, que é um corticoide líquido de espirrar no nariz. Eu andava com loratadina, eu andava com os 3 níveis de antialérgico. E dependendo do dia, eu sabia qual que eu tinha que usar, porque eu sabia como que estava a circunstância. E aí eu tô no evento Randy Clark, o Randy Clark é muito usado em curas. E aí, depois do evento, eu percebi que eu parei de usar bombinha. E parei de usar o comprimido. E eu parei de coçar, e eu coçava o nariz, gente, eu coçava o nariz cronicamente. Eu falei, meu Deus, eu fui curada e ninguém colocou a mão em mim. Eu fui curada por causa de uma atmosfera de cura. E lá estava sendo ministrado cura. Eu falei, Deus, me cura daquilo que eu precisar. Eu falei algo assim, mas eu não fiz algo específico, sabe? Então, um ambiente carregado de cura também acontece atos proféticos. A fé do receptor. Então, lembra que eu falei para vocês ontem? Às vezes a sua fé está no ápice. Você está com a fé lá em cima. Mas a pessoa, ela já andou por tantos lugares, como aquela mulher do fluxo de sangue. A pessoa talvez, queridos, eu tenho casos de pessoas que falam assim, apóstolo, eu já fui em tudo que é médico. Eu tô há 15 anos indo nos médicos e Jesus curou. E Jesus fez. A gente tem infinitos testemunhos. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa aumentar o nível de fé dessa pessoa, quebrando o quê? O espírito de incredulidade, quebrando toda crença limitante. Então, antes de orar por cura, fala para a pessoa repetir. Repete aqui comigo. Eu rejeito toda incredulidade agora em nome de Jesus. Aí a pessoa vai repetir. Eu rejeito toda incredulidade agora em nome de Jesus. Repete comigo, fala, Senhor Jesus, aumenta o meu nível de fé. Senhor Jesus, tira toda crença limitante da minha mente. Fala, Senhor Jesus, tira todo o dardo de Satanás. E aí, a pessoa rejeita a incredulidade, a pessoa rejeita a falta de fé. O que você vai fazer? Você vai falar, Senhor, eu quero ministrar uma porção de fé agora no coração dessa pessoa. Depois você ora por cura. Amém? Uma coisa que você pode fazer para aumentar o nível de cura, o nível de fé dessa pessoa, conta um testemunho. Prepara o ambiente. Se você conta um testemunho, você eleva o nível de fé dessa pessoa. Ela fala, meu Deus, eu também vou viver isso. Nossa, Deus usou a vida dessa pessoa. E aí o Espírito Santo começa a tocar e aumentar o nível de fé. Então, um testemunho. Então, eu estou dando para você alguns passos poderosos, que é fazer a pessoa rejeitar o espírito de incredulidade. Você orar pela pessoa, quebrando toda incredulidade, toda a falta de fé, todo pessimismo, certo? Toda crença limitante. Você orar pela pessoa, declarando uma fé. Fala, Senhor, eu preciso agora que o Senhor traga uma fé sobrenatural sobre o coração dessa pessoa, porque ela vai ser curada hoje. Eu ministro agora fé sobre a mente, sobre o espírito, sobre a alma. Aumenta agora, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então isso aí vai ajudar. E aí você vai ministrar cura. Amém? Aí você vai também dar um conselho para essa pessoa. Fala assim, a partir de agora você não pode mais falar eu tenho. Você vai falar eu tinha, porque Jesus me curou. Porque se você acaba de receber uma cura e você fala daqui a pouco eu tenho isso, eu tenho aquilo, então você tomou de volta a enfermidade. Tem gente que é curada e toma de volta a enfermidade, porque não muda o seu jeito de falar, amém? Certo? Às vezes, querido, Deus te dá
uma voz de comando para você ser curado. Tipo assim, faz um jejum de 40 dias, sobe no monte durante 7 dias. E Deus está te pedindo um ato profético, te pedindo algo e para que você seja curado. E acontece. Amém? Então existe a cura que acontece por causa da presença de Deus, por causa que o ambiente é cheio de glória, como eu disse para você. Esse ambiente de glória pode ser na sua oração devocional, pode ser na oração da madrugada, pode ser numa conferência que você vai. Outra coisa que pode auxiliar a cura sobre você, jejum e oração. O jejum aumenta seu nível de fé e a oração manifesta a presença de Deus. Confissão da palavra, nós já falamos, certo? Agora, ambiente de adoração. Gente, o ambiente de oração é poderoso, mas o ambiente de adoração, ele é sobrenatural. O ambiente de adoração, ele traz uma ruptura sobrenatural. A adoração. Um batismo com o Espírito Santo, um batismo com o fogo de Deus, quando você recebe o poder de Deus, isso também pode acarretar em cura. Então muita gente às vezes recebe o batismo com o Espírito Santo e recebeu uma unção tão violenta que foi curado também. Quando você recebe uma transferência de unção, através daquela transferência de unção, você também pode ser curado. Porque o que entra dentro de você? O poder, a glória, a presença manifesta de Deus. É como um fertilizante entrando dentro de você. Então, às vezes, dentro de uma conferência, você recebe imposição de mãos, ou recebe uma unção direta. Você vai receber agora, gente. Quem estava na nossa conferência, América Vá, você recebe, querido, direto do trono, direto da glória de Deus. Então, vocês entendem que os mecanismos pelo qual você ministra cura, eles podem ser diversos. Amém? Então, às vezes, alguém está adorando e fala assim, olha, Jesus agora está curando você. Tem gente que ministrando louvor pode ministrar cura. E isso é sobrenatural, isso é fantástico. Amém? Certo? Então, aqui, vamos agora para os princípios para ministrar cura. Você tem que estabelecer autoridade em Cristo. E como você estabelece a autoridade em Cristo? Lembra que eu falei para você? Só tem autoridade em nome de Jesus quando o quê? Quando você tem um relacionamento com Jesus, quando você tem uma vida com Jesus, quando você tem santidade, quando você é uma pessoa que se consagra. Porque senão você vai ficar igual os filhos de Seva, certo? Os demônios vão falar assim, conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês quem são? Então, o mesmo protocolo que nós usamos para libertar, sai no nome de Jesus, manifesta em nome de Jesus, bate em retirada agora, Satanás, em nome de Jesus. É o mesmo para cura. Só que para cura, eu preciso de um nível maior de fé. Eu quero que você entenda. Cura, sinais e maravilhas e o dom de fé são 3 dons que exigem de você um nível de fé elevado e um otimismo elevado. Não, você não entendeu. Curas, você precisa devorar a Bíblia, você precisa se impregnar de testemunho. Então você não pode ser uma pessoa que fica com gente de frequência baixa. Gente que só fica falando do governo, porque eu não sei o quê, porque agora eles estão fazendo não sei o quê, porque agora vai vir uma crise, porque agora vai vir não sei o quê, porque agora, olha, o ladrão aqui entrou na casa do fulano. Então, se você fica com gente só dessa frequência, você não tem fé, isso aí é minado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse povo que fica só replicando, eu fiquei no Jornal Nacional. Queridos, a mídia, ela se sustenta pela notícia do caos. Então, uma pessoa que se move em fé, ela assiste testemunhos, ela lê a palavra, ela declara só coisas proféticas. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Pegou a visão? Não. Então é isso. Então você precisa estabelecer a autoridade em Cristo, buscando o Senhor, como eu disse para vocês quando a gente ministrou sobre a pessoa de Jesus, certo? Você precisa, falar diretamente com a enfermidade. Então depois que você fez tudo isso, você viu que... Então, o que eu estou tentando ensinar vocês? Vai ter ocasiões que vai precisar ministrar uma cura interior primeiro. Vai ter ocasiões que talvez vai ter que fazer uma libertação primeiro. Vai ter ocasiões que a pessoa vai ter que renunciar ao pecado. Vai ter ocasiões que a pessoa vai ter que aceitar Jesus. Vai ter ocasiões que a pessoa vai ter que rejeitar o espírito de incredulidade. Então, quando a gente tem esse tempo de investigar, sentar e conversar, amém, glória a Deus, maravilhoso. Mas você não vai ficar falando, meu Deus, meu Pai, que essa pessoa é muito boa. Queridos, o mérito nunca é da pessoa. É Jesus que quer curar, porque Ele quer. Então,
Senhor, em nome de Jesus agora, eu declaro cura sobre esse câncer, eu declaro cura. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre esse Alzheimer, eu declaro cura sobre essa, né, essa enfermidade, essa úlcera. Então é assim direto, certo? Amém? Então, uma coisa que você pode fazer na oração, por exemplo, a gente tem Isaías 53, 5, se você quiser abrir, Isaías 53, 5. Então você pode declarar assim: eu declaro agora, Senhor Deus, a verdade de Isaías 53, Isaías capítulo 53, verso de número 5, que diz assim na sua palavra, Senhor Deus. Então, antes de você ministrar cura, você pode declarar a palavra: pelas suas feridas fomos sarados. Então você pode declarar a palavra viva e eficaz, que declara cura. Amém? Então você pode falar: Senhor Deus, eu declaro agora Isaías 50, eu declaro agora, Pai, a tua palavra, eu declaro agora a palavra de Deus, eu declaro Isaías 53, amém? Então você pode falar exatamente desse jeito, e aí você vai ministrar cura, amém? E aí você vai declarar sempre: eu declaro cura total, cura completa, eu declaro restauração completa, eu declaro que o câncer seca e não há nenhum vestígio dele sobre esse corpo. Então você sempre vai declarar o que? A restauração completa, amém? Certo? Então a gente também tem que estar atento o quê? A voz do Espírito Santo. Então não chega chegando. Faça as perguntas que você sentir pelo Espírito Santo que você tem que fazer. Você tem algum pecado de estimação? Você já aceitou Jesus? Você tem alguém que você precisa perdoar? Amém? Então, princípios, esses são os princípios, né, primordiais para se ministrar cura. Então, ouça o que o Espírito Santo está falando para você, tá? Então, ativa a fé da pessoa, certo? Então, declara, fala: Senhor Deus, eu creio, Pai, que a cura procede direto do seu trono, através do nome de Jesus. Eu sou apenas um instrumento. Então, Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora, assim como nós vimos o Senhor fazer, assim como Jesus fluiu, eu declaro agora que o Senhor ministra cura completa sobre a vida dessa pessoa, sobre o corpo, enfim, aonde Deus te designar. Amém? Então, isso aí que eu disse para você são princípios. O que é importante também? A gente perguntar para o enfermo: que enfermidade que é essa? Então, por exemplo, na entrevista, o que é bom você perguntar? Que enfermidade você está enfrentando? A partir de quando ela aconteceu? Tem alguém na sua família que tem essa enfermidade? Porque às vezes você precisa quebrar a maldição hereditária. Quebra a maldição e ministra cura. Amém? Você vai perguntar: você consegue identificar o porquê isso aí pode desencadear? A pessoa vai falar: não, foi depois que eu perdi meu pai. Não foi depois que eu divorciei. Não foi depois que aconteceu um abuso comigo. Depois que aconteceu isso. Então, a pessoa vai te dar o quê? O caminho, certo? Então, a gente tem que o quê? Olhar para essa pessoa com atenção, com amor, com misericórdia, sem julgar a pessoa. Então, se a pessoa chega para você e fala assim: olha, eu tenho uma enfermidade, que eu tive uma vida promíscua sexual. Então, você não pode julgar. Essa pessoa está se abrindo e Deus pode curar ali essa enfermidade. Amém? Outra chave que eu quero dar para vocês, eu quero encerrar hoje, tá, gente? Essa pauta de curas, para começar sinais e maravilhas. Olha só que poderoso. Você vai ver o ambiente. Então, se tiver gente que você está sentindo, se você sentir a atmosfera de incredulidade, leva a pessoa para um outro cantinho. Se você está com intercessores ali, que são pessoas que não estão no mesmo nível de fé, você leva só uma pessoa com você, alguém que está na mesma frequência de fé que você. Aí você leva 3 incrédulos com você. Aí não dá certo. Porque as pessoas geram ao contrário. Então, sinta o ambiente, veja como que está o ambiente. Você está entendendo? E às vezes você fala: não, eu não vou orar por você aqui não, eu vou lá na sua casa. Aí você leva um intercessor com você e vai lá na casa. Lembra que você não vai sozinho. Você sempre leva com alguém. Certo? Sua testemunha. Amém? Porque às vezes essa pessoa vai ser ministrada de cura, mas vai endemoniar e você vai às vezes precisar de ajuda, você não sabe? Ou aquelas coisas que eu disse para vocês, certo? Então observe o ambiente, né, que favoreça a fé, né? Se tiver gente incrédula, você arranca de perto, vai lá pro cantinho ou ora depois do momento propício, certo? Se necessário, fala assim: gente, por favor, saiam daqui.
Deixa só eu, a pessoa e o intercessor. Educadamente. Gente, quando nós estamos ministrando libertação, cura, tem muito curioso que tá ali só para ver se vai acontecer, certo? Amém? Só para ver se vai dar certo, tá? Você pergunta também uma coisa poderosa. Você acredita que Jesus pode te curar? Você acredita que Jesus pode te curar? Você acredita que Jesus pode te tocar hoje e você nunca mais padecer disso? Então aí a pessoa falando isso, você vai ver, eu creio. Se Deus quiser. Se a pessoa falar, se Deus quiser, né? Eu creio, mas fala de um jeito chão, você vai fazer ela fazer, que é a oração que renunciando toda a incredulidade. Eu renuncio toda a incredulidade. Vocês viram, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai, na minha incredulidade. O homem diz, Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. Eu creio, Senhor Deus, mas me ajuda. Me ajuda porque eu preciso de fé. Então, uma chave poderosa, gera um ambiente de fé. Amém? Compartilhe um testemunho breve, certo? E antes de você ministrar cura coletiva, você fala, gente, Jesus vai curar vocês aqui hoje. Eu chamo sobre esse ambiente uma unção de fé. Eu chamo sobre esse ambiente uma unção de curas. Eu chamo sobre um ambiente uma unção de restituição completa. Eu chamo sobre esse ambiente uma unção de regeneração completa. Eu chamo sobre esse ambiente o sangue do Cordeiro para tocar em enfermidades que os médicos daqui dizem que não tem jeito. Mas o médico dos médicos, ele tem todo o poder para curar, que é Jesus Cristo Nazareno. Agora, eu preciso dar uma chave para você. Se você vai ministrar no coletivo uma palavra de cura, você precisa preparar o ambiente, quebrar os obstáculos, elevar o nível de fé, chamar essa unção de cura. No meio da palavra falar, gente, a unção está se intensificando cada vez mais. Você vai levando o nível de fé das pessoas. A unção vai começar agora a crescer sobre esse ambiente. E no final, Jesus vai curar pessoas aqui. E você pode, amém? E aí você já pode falar assim, do meio da ministração para frente. Senhor, começa a me usar aqui em palavras de conhecimento. Porque quando a gente começa a falar, Deus começa a revelar o problema da pessoa, instantaneamente, quando a gente fala, Deus me mostra alguém que tem um problema no joelho direito, né, há 3 anos. Quem é essa pessoa? Levanta a mão, Jesus está te curando agora. Jesus deu a palavra de conhecimento, a cura instantânea. Amém? E quando um começa a ser curado, isso começa o quê? Incendiar. Então eu tô falando já para você de um meio coletivo, certo? Glória a Jesus. Impõe as mãos com respeito, eu expliquei isso para vocês, né? Não vou falar de novo, tá? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro agora cura sobre toda e qualquer tipo de dor de cabeça, de enxaqueca. Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro cura agora sobre todo e qualquer tipo de câncer. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu ministro agora sobre toda pessoa que sofre com infertilidade. Em nome de Jesus, toda infertilidade cai por terra. Eu declaro que úteros são férteis, que os testículos, né, o aparelho genital feminino e masculino são férteis em nome de Jesus. Eu declaro cura completa sobre qualquer tipo de enfermidade. Então, a oração não precisa ser uma oração que você ora, fala da vida da pessoa. Não, as coisas mais importantes, queridos, é você entender o processo. Será que essa pessoa não está debaixo de uma sentença? Será que essa pessoa não está debaixo de uma maldição? Será que isso aqui não procede? Você pode falar assim, olha, a pessoa vai chegar para você e vai falar assim, olha, essa enfermidade veio para mim depois que eu briguei com uma pessoa e eu escutei falar que essa pessoa ia fazer uma obra de feitiçaria, mas eu não acredito nisso, às vezes a pessoa não acredita. Então, se essa pessoa te deu essa informação, o que você tem que fazer? Senhor, ainda que essa pessoa não acredite, eu peço que um anjo do Senhor quebre agora toda a simpatia, toda a obra de feitiçaria, todo o voodoo, tudo que foi levantado contra o corpo, a saúde dessa pessoa, está sendo quebrado agora. Senhor Deus, nós recolhemos todo o despacho, tudo aquilo que foi levantado contra a saúde dessa pessoa. Você precisa quebrar a obra para ministrar a cura. Amém? Pegou ou não? Tá entendendo ou não? Certo? Então, o combustível para você ministrar curas, certo? É o quê? É a fé. Então, uma pessoa que vive pessimista, vive debaixo de uma frequência caótica, vive vendo notícia ruim, que dia que você ministra cura? Você não ministra, não. Você precisa andar debaixo da atmosfera.
O apóstolo, quando ele fala que está com dor de cabeça, o que é a primeira coisa que eu faço, amor, por você? Ora. Põe a mão na cabeça dele, eu falo, sai agora, toda seta, todo dardo. Porque eu sei que pode ser um dardo inflamado, eu sei que pode ser um ataque do diabo. Todo dardo inflamado sai da cabeça do meu esposo agora. E eu ministro cura. Eu dou uma sopradinha assim, ó. Cura agora sobre a cabeça do meu esposo. Se daqui a pouco ele continua com dor de cabeça, mas a maioria das vezes cessa, aí eu dou lá um dipirona para ele. Mas antes de dar o remédio, eu oro para ele por cura. E é assim que a gente... Agora, a chave que eu quero para finalizar sobre essa ministração de cura, como que você vai viver cura se você não ora por ninguém? Como que você vai ver um paralítico andar se você nunca orou por um paralítico? E às vezes você vai orar por 10 e nada vai acontecer porque Deus está testando sua fé. Como que você... Porque, queridos, Deus precisa esticar a sua fé. E muitas vezes a nossa fé é esticada não acontecendo. E quando você volta, porque você já teve um fracasso de ver não acontecer, quando você volta a orar por algo que você viu não acontecer, você pode ter certeza, quando você vai orar de novo, você volta com um nível de fé maior. Às vezes você vai ter que orar por 100 cegos para ver o primeiro ser curado. Porque Deus está esticando a sua fé e está aumentando o seu nível de fé. Talvez você vai ter que orar por 500 pessoas para você ver a primeira cura. E exatamente para quebrar o orgulho, o ego, para você entender que não é por você, mas um dia ele decide vir com poder e fluir através de você. Então quer ser usado em curas, quer ser um grande ministro, uma grande ministra de cura, comece a orar por todas as pessoas que pedem para você. Comece a ministrar cura, comece a determinar cura. Manduremix, kei, zekalamaraba, que não soia. Amém? Glória a Jesus. Uma das coisas que vai aumentar o seu nível de fé, oração em línguas, leitura da palavra, testemunhos, amém? E tudo aquilo que o diabo tentar falar de negativo, você vai afirmar o contrário daquilo. Tudo, amém? Entendeu ou não? Glória a Jesus. Queridos, um dia estrondoso, um dia abençoado. Te espero você hoje no nosso culto de membros às 19 horas com a nossa querida pastora Ellen. Vai ser estrondoso. Beijo, beijo. Amo todos vocês.